Por décadas, era quase unanimemente aceito que o dinheiro era o recurso mais importante no mundo militar. Exércitos com mais recursos sempre têm vantagem sobre os que têm menos. Países com dinheiro de sobra sempre seriam mais fortes do que aqueles com orçamentos de defesa limitados, e os ativos mais caros sempre superariam alternativas mais baratas e simples. Desde 2022, a Ucrânia reescreveu todas essas regras. Apesar de lutar essa guerra com uma força menor, menos recursos e muito menos dinheiro do que seu oponente, a Ucrânia tem desafiado as probabilidades de forma consistente. A Ucrânia superou e manobrou a Rússia, prolongando um conflito que já dura mais de 4 anos, sem perspectiva de encerrar como o Kremlin esperava. E as forças de Kiev acabaram de dar uma verdadeira aula de eficiência de custos militares, usando um equipamento de $500 para derrubar uma aeronave de vários milhões de dólares, enviando uma mensagem que ameaça abalar as bases sobre as quais toda a máquina de guerra da Rússia foi construída. Não é a primeira vez que ouvimos uma história como essa. A Ucrânia desenvolveu uma reputação impressionante por construir uma das forças militares mais eficientes do mundo, usando repetidamente equipamentos relativamente acessíveis para atrapalhar, danificar e destruir ativos russos que valem uma fortuna em comparação. Várias vezes, usou drones baratos para bombardear navios, aviões, veículos blindados e infraestrutura do inimigo. E a Ucrânia acabou de fazer isso de novo, causando mais uma perda absolutamente humilhante para os comandantes russos refletirem enquanto tentam se recuperar mais uma vez. O incidente ocorreu na manhã de 15 de julho, perto de Vyazovo, no Oblast de Belgorod, na Rússia. A ascense foi realizada pela 427ª Brigada Separada de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, codinome Horog, conforme confirmado pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovd, mais conhecido pelo seu indicativo de chamada Magyar. Magyar se tornou o rosto das operações de drones da Ucrânia nos últimos anos e costuma estar entre os primeiros a divulgar detalhes dos incontáveis ataques de Vant do país. Horas após o ataque, ele publicou um vídeo mostrando o ocorrido. O vídeo mostra um helicóptero russo sobrevoando campos enquanto um drone ucraniano se aproxima por trás. O drone voa ao lado do helicóptero por alguns segundos, antes de subir e atingi-lo por cima, colidindo diretamente com suas hélices. Esse não era um helicóptero qualquer, era um Mi-28, um helicóptero de ataque militar pesado, para todas as condições climáticas, dia e noite, anti-blindagem, que remonta aos tempos da União Soviética. Ele foi fabricado pela primeira vez no início dos anos 1980, mas só foi oficialmente introduzido no serviço militar em 2009, devido a uma combinação de fatores e atrasos relacionados à concorrência de contratos militares e ao colapso econômico da União Soviética. Mas não se deixe enganar pelo longo desenvolvimento do Mi-28. Esta é uma máquina militar de respeito. Com mais de 55 pés, ou 17 metros de comprimento, 12,5 pés, ou 3,8 metros de altura, e 16 pés, ou 4,88 metros de envergadura. Ele possui um peso máximo de decolagem de 11.500 kg, pouco mais de 25.000 libras, e pode transportar até 1.720 litros, ou 450 galões americanos de combustível, internamente, além de mais 571 litros, ou 151 galões, em tanques externos. Equipado com 2 motores turboeixo Klimov VK2500, de 2.194 cavalos de potência cada, ele pode atingir uma impressionante velocidade de cruzeiro de 270 km por hora, ou 170 milhas por hora, e velocidades máximas de cerca de 320 km por hora, ou 200 milhas por hora quando necessário. Com um alcance de até 435 km, ou 270 milhas, e uma autonomia de 2 horas, o Mi-28 foi projetado com missões de ataque em mente e possui poder de fogo mais do que suficiente para ameaçar qualquer alvo em seu caminho. Ele conta com uma torre NPPU-28 montada sob o nariz, equipada com um canhão automático Shpunov 2A42, de 30 mm, capaz de disparar entre 200 e 800 tiros por minuto. Com um alcance efetivo de 1.500 metros, ou 4.900 pés para veículos terrestres, e 2.500 metros, ou 8.200 pés para alvos aéreos, o canhão pode disparar diversos tipos de munição, como perfurantes, sabor descartável e incendiárias de alto explosivo. Além disso, o Mi-28 vem equipado com até 16 mísseis supersônicos Attacker ATACMS, com uma variedade de ogivas, incluindo opções de alto explosivo antitanque, variantes termobáricas e ogivas de haste expansiva.
Essas opções permitem ao Mi-28 enfrentar desde tanques de batalha principais com blindagem reativa e explosiva até infantaria, edifícios, bunkers e outros helicópteros. O Mi-28 pode ser equipado com diversos armamentos adicionais, como mísseis ar-ar, ar-superfície e bombas aéreas, tornando-se um dos recursos mais flexíveis da Força Aérea Russa. A Rússia usa regularmente esse helicóptero na guerra contra a Ucrânia. No início do conflito, em 2023, houve inúmeros relatos sobre helicópteros de ataque Mi-28 sendo enviados para posições de linha de frente, equipados com novos mísseis antitanque projetados para combater a frota de veículos blindados da Ucrânia, que estava se expandindo rapidamente. Junto de modelos como o Ka-52, o Mi-28 tem sido eficaz em danificar e destruir tanques de batalha, veículos de combate de infantaria e fortificações reforçadas da Ucrânia. Também houve relatos de forças russas usando esse helicóptero como caçador de drones, com algumas unidades vistas perseguindo e abatendo drones ucranianos de reconhecimento e de ataque unidirecional, com sucesso limitado. O Mi-28 é amplamente visto como um dos melhores helicópteros de ataque do mundo hoje. Cada um é um ativo valioso para o Kremlin, e embora apareçam menos nas manchetes que drones e mísseis, tiveram um papel crucial no conflito até agora. Por isso, é algo muito significativo quando a Ucrânia consegue danificar ou destruir uma dessas aeronaves. Segundo o grupo de inteligência Oryx, as forças ucranianas alcançaram esse feito ao menos 20 vezes durante a guerra. 28 foram confirmados como severamente danificados ou totalmente destruídos, embora o número real provavelmente seja significativamente maior. Há casos em que ativos russos somem do mapa, sem evidências claras de sua destruição. Neste caso, porém, as evidências são claras em formato de vídeo, enquanto vemos o drone se aproximando do alvo, a poucos milímetros das hélices do helicóptero, antes da tela ficar preta. O mais surpreendente da história é o tipo de drone que a Ucrânia usou. De acordo com várias reportagens e um comunicado de imprensa do fabricante ucraniano de drones Skyfall, o drone em questão não era outro senão uma das próprias unidades Shuraik-10 FPV da Skyfall. O Shuraik-10 é um drone de ataque tático notavelmente eficaz e surpreendentemente barato, com uma estrutura de 10 polegadas e capacidade para transportar cargas de até 3 kg ou 6,6 libras. Ele integra a família de drones Shuraik, considerada uma das mais usadas na guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles possuem um alcance de voo de até 30 km ou 18,6 milhas e uma velocidade máxima de 120 km por hora. 75 milhas por hora, uma altitude máxima de cerca de 800 metros ou 2.600 pés, e uma duração total de voo de até 15 minutos. Mas sem dúvida o aspecto mais impressionante do Shuraik-10 é o seu preço. Esses drones custam cerca de $500 por unidade. Na verdade, em alguns casos, eles podem ser feitos por ainda menos, cerca de $400, de acordo com o fabricante. Graças aos baixos custos de produção do Shuraik, a Ucrânia pode facilmente fabricar e implantar milhares desses drones, sem precisar se preocupar em gastar uma fortuna no processo. E como essa história mostra, esses drones podem ser baratos, mas são perfeitamente capazes de destruir alvos muito maiores e significativamente mais valiosos. O Mi-28, por exemplo, tem custo estimado entre 15 e 19 milhões de dólares por unidade. Um drone de $500 contra um helicóptero de 19 milhões de dólares, e é o drone que sai vencedor. Em termos de eficiência de custo, simplesmente não tem como ser melhor do que isso. O mais louco é que nem é a primeira vez que isso acontece. Quase o mesmo cenário aconteceu em setembro de 2025. Novamente, há relatos de que pilotos de drones ucranianos destruíram um helicóptero russo com um simples drone FPV. O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Magyar, novamente compartilhou a notícia no Telegram. Pilotos da 59ª Brigada das Forças de Sistemas Não Tripulados destruíram o helicóptero Mi-8 com um drone FPV. Magyar também compartilhou um vídeo de 30 segundos mostrando o drone colidindo com a aeronave, causando uma explosão imediata enquanto o helicóptero pega fogo e faz um pouso forçado em meio à fumaça. Detalhes posteriores mostraram que a aeronave era um helicóptero de transporte Mi-8, não um Mi-28, mas ainda assim valia mais de $10 milhões. Novamente, equipes de drones da Ucrânia usaram um drone FPV de $500, depois identificado como Shuraik-10, para obter esse resultado. Antes de analisarmos o impacto para a Ucrânia e Rússia, o programa militar traz o quadro completo. Inscreva-se para se manter informado.
Essa história não é apenas sobre um drone e um helicóptero. É um microcosmo de toda a guerra. É um símbolo do que esse conflito se tornou e da profunda divisão que existe entre as estratégias e doutrinas de ambos os lados. Por anos, até décadas, o exército russo tem sido obcecado por gastos. Desde os tempos da União Soviética até o regime do século XXI de Vladimir Putin, o país tem se concentrado consistentemente em gastar quantias exorbitantes de dinheiro em inovações de ponta mundial. Várias vezes, em desfiles e exposições militares na Praça Vermelha, o exército de Putin exibiu seus projetos milionários, de tanques enormes a mísseis gigantescos, mais rápidos e de maior alcance que os anteriores. Esta é a principal forma como a Rússia projeta poder há gerações. Ela gastou mais e construiu coisas maiores que quase qualquer outro país para intimidar possíveis opositores. Durante anos, a estratégia funcionou. Até forças militares poderosas temiam antagonizar o Kremlin e enfrentar a fúria da máquina de guerra russa. Quando Putin ordenou a invasão total da Ucrânia em 2022, era esperado que as forças armadas russas avançassem pelo país, destruindo qualquer resistência que Kiev apresentasse. Claro, como sabemos agora, não foi isso que aconteceu, porque a Ucrânia agiu de acordo com um plano de ação muito diferente. Ela não apostou nos maiores tanques, nem nos melhores mísseis. Apesar do apoio financeiro dos aliados ocidentais, a Ucrânia não tinha recursos para igualar o crescente orçamento militar da Rússia e precisou buscar formas mais baratas de defesa. Ela precisou fazer algo que parecia impossível: neutralizar e conter a segunda força militar mais poderosa do mundo com apenas uma fração desse orçamento. Ela precisou descobrir como deter mísseis de $1 milhão com defesas aéreas que custavam dezenas de milhares. Parar vastos enxames de drones sem o luxo de enormes estoques de interceptadores. Eliminar grandes grupos de assalto mecanizado com minas simples e foguetes antitanque. Para a maioria dos países, o desafio seria grande demais. Muitos teriam sucumbido ao primeiro obstáculo diante do avanço russo, mas não a Ucrânia. A Ucrânia acreditou no impossível e, com coragem, determinação e muito trabalho, tornou isso possível. Agora colhe as recompensas. Porque o ataque recente ao helicóptero Mi-28 é apenas um exemplo entre centenas de outros. A cada semana que passa, surgem reportagens da imprensa sobre drones ucranianos destruindo ativos russos muito maiores e mais valiosos. Nem sempre é o caso de Vantes de $500 destruindo aeronaves de $90 milhões. Às vezes, são drones de $5 mil destruindo radares de $1 milhão. Ou drones bombardeiros Baba Yaga, de $25 mil, acabando com a vida de uma dúzia de soldados inimigos. Ou enxames de dezenas de drones explodindo refinarias de petróleo russas, causando perdas financeiras incalculáveis ao Kremlin. Os números variam, mas quase sempre estão a favor da Ucrânia. No dia 15 de julho, por exemplo, Magyar voltou ao Telegram para compartilhar a notícia de que unidades de drones ucranianas atingiram com sucesso nada menos que 20 embarcações russas, navegando pelo mar de Azov. Os navios, supostamente parte da frota fantasma russa, que Moscou usa para driblar sanções financeiras e exportar petróleo e outros recursos pelo mundo, incluíam 17 petroleiros, 2 navios-tanque de GNL e 1 rebocador. Magyar também compartilhou evidências em vídeo dos navios sendo atingidos, com uma compilação de clipes mostrando drones FPV indo de encontro aos seus alvos. Ele não detalhou quais drones foram usados. O arsenal diversificado da Ucrânia dificulta identificar quais unidades participam de ataques. Mas muitos custam só alguns milhares para serem feitos, ou até menos, e seguem sendo usados contra alvos bem mais caros. Com o aumento dos ataques, a situação piora para a Rússia, pois a Ucrânia usa equipamentos simples e baratos para causar bilhões de dólares em danos. Isso não é sustentável para o Kremlin, e esse é o objetivo. No último ano, a Ucrânia percebeu claramente que essa guerra não será vencida nas linhas de frente. Ela não será vencida tentando enfrentar a Rússia de igual para igual e destruir o máximo de tanques e tropas, pois o Kremlin sempre tem mais pessoal e recursos para substituir os eliminados. Essa guerra será decidida no departamento financeiro. Se a Ucrânia conseguir tornar o conflito o mais caro possível para a Rússia, o Kremlin pode acabar ficando sem escolha, a não ser retirar suas forças e negociar um acordo de paz. A forma mais eficiente de fazer isso não é com mísseis caros ou blindados, mas sim com drones.
Não surpreende que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenha anunciado a intenção de dobrar a produção de drones da Ucrânia nos próximos 12 meses. Nas celebrações do Dia do Estado ucraniano em Kiev, Zelensky admitiu surpresa com o rápido aumento da produção do setor de defesa do país. Quando anunciei publicamente o plano do Estado de produzir 1 milhão de drones por ano, houve muito ceticismo na Ucrânia e no exterior. Agora podemos afirmar que estamos produzindo 10 milhões de drones por ano. 10 milhões. E haverá 20 milhões. O vice-ministro da Defesa, Slav Banik, também afirmou à Assembleia Parlamentar da OTAN que a indústria de defesa da Ucrânia pode produzir 20 milhões de drones por ano, desde que receba financiamento e apoio dos aliados ocidentais. Banik disse que o setor de defesa pode fabricar milhares de mísseis para ataques de longo alcance e defesa aérea, pedindo aos aliados que sigam investindo no país para atingir suas ambições. Muitos países atenderam ao chamado. A Alemanha, por exemplo, anunciou recentemente um pacote de financiamento de 90 milhões de euros, ou 103 milhões de dólares, especificamente para ajudar a Ucrânia a adquirir mais dos mesmos drones de ataque Skyfall, que derrubaram o helicóptero Mi-8 em setembro de 2025 e o Mi-28 há apenas alguns dias. O pacote cobre o custo de 50 mil desses drones de combate FPV, um verdadeiro exército de vantes prontos e esperando para chover destruição sobre alvos russos. Cada um com o potencial de eliminar helicópteros, veículos blindados, sistemas de artilharia, fortificações e pessoal inimigo. E as boas notícias sobre o ataque continuam. No início deste ano, em março, Skyfall ganhou as manchetes quando sua fibra Shrike 10 conquistou o primeiro lugar na competição de supremacia em drones do Exército dos Estados Unidos, alcançando uma pontuação quase perfeita de 99,3 de um máximo de 100 pontos. O teste ocorreu em Fort Benning, Geórgia, com representantes do Exército dos Estados Unidos avaliando a qualidade e desempenho de cada sistema em condições simuladas de combate. Então, não é apenas que o Shrike seja incrivelmente acessível, ele também é um dos drones militares mais versáteis que existem hoje, recebendo o selo de aprovação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é só parte do que virou rapidamente o melhor exército de drones do mundo. Um exército que inclui inovações tão renomadas como o drone de ataque de longo alcance Lyok, o interceptador Wild Hornet Sting, os bombardeiros Baba Yaga, o Firepoint FP-1, e até drones de superfície não tripulados para ataques a alvos navais, como o Magyara V5 e V7. Eles variam enormemente em tamanho, velocidade, design e capacidades, mas todos oferecem uma relação custo-benefício incrível. E isso talvez seja a parte mais importante de todas, porque é o preço baixo desses drones que permite à Ucrânia produzi-los com tanta facilidade e garante que cada ataque bem-sucedido valha muito mais. A Ucrânia não usa equipamentos não tripulados apenas no ar e na água para causar caos ao Kremlin. Assista ao vídeo para ver como o exército de robôs terrestres, cada vez mais poderoso de Kiev, causa estragos nas zonas letais da linha de frente. Ou, se preferir, confira este vídeo para ver como as forças de defesa ucranianas estão usando seus drones para afundar um navio russo após o outro pelo mar de Azov e além, como parte de sua missão de isolar e, eventualmente, libertar a península da Crimeia. Não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias e análises militares incríveis que você não vai querer perder. E obrigado, como sempre, por assistir.